Bom, então, dando continuidade na parte de genética de cores do módulo do curso de melhoramento genético, vamos falar sobre o último locus, que eu não sei se eu gosto ou não dele. O locus do Merle, né? O locus M, tá? Bom, eu coloquei algumas coisas a mais, modifiquei algumas coisas da turma passada. E eu vou discutindo e no final qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas. Qualquer coisa vocês vão escrevendo e a gente vai conversando. Porque eu sei que as dúvidas sobre esses locos são muitas. Bom, existem alguns princípios que a gente tem que entender, né? Alguns pontos que se a gente não tiver bem claro sobre esse locus, a gente nunca vai conseguir compreender realmente o funcionamento e aprender a trabalhar com ele como uma coloração, tá? Muita gente fala assim, o Merle é um gene de uma doença, não é um gene de uma doença, de um problema, tá? Ele é um locus que ele promove uma alteração no funcionamento da forma como a célula produz o pigmento, né? Então ele é um gene que muda o padrão de cor como qualquer um dos outros, tá? Ele vai fazer um padrão de cor que é muito comum nos cães, onde a gente vai ter a mistura, ele faz a diluição do pigmento, mas ele não faz a diluição do pigmento numa área total, como os outros locos que a gente viu. Ele faz isso de forma bagunçada, tá? Então ele afeta não só o local do pigmento, mas também a intensidade. Então essa é a diferença desse locus, por isso que a gente fala ele separado. A gente não coloca ele nem como marcação, nem como tonalidade, porque ele faz as duas coisas. Ele afeta o tom da iomelanina e aonde ela vai estar, a distribuição. Tá? Ela afeta essas duas coisas. Essa é uma das grandes diferenças que esse locus faz. Uma das coisas principais que é muito confundida sobre esse locus esse locus ele é dominante, certo? O que é um alelo dominante? Um alelo dominante é quando só de eu ter um alelo, né? Lembrando que todo locus a gente tem dois alelos, no pai e da mãe. Todo alelo dominante, só de eu ter um alelo, ele já vai determinar o fenótipo que o animal vai ter, né? Então ele manda na característica. Tudo que é dominante manda na característica, não importa o que tem do lado. Se eu tenho um alelo dominante para determinar tal característica, é ele que vai mandar e vai ser do jeito que ele quer, certo? Então, o alelo do Merle, o locus do Merle, ele é dominante. Então, só de eu ter um alelo dominante, o animal já vai ter essa mudança nesse padrão, tá? O que acontece é que, como esse gene ele é dominante e ele tem uma forma autossômica que a gente chama de incompleta, a gente tem fenótipos diferentes dependendo de como esses alelos se combinam, né? Então, quando a gente tem o homozigoto recessivo, o M1, não altera em nada, porque não tem ninguém para fazer nada ali. Mas, se eu tenho um alelo dominante ou os dois alelos dominantes, como é no caso do homozigoto dominante, eu tenho diferença. Porque é como se, quando eu tenho um M dominante, um alelo dominante, ele vai lá e faz um trabalho. E aí eu venho com um parceiro dele que também faz o mesmo trabalho. Então eu somo o resultado dos dois. É como se eu adicionasse efeito um do outro, tá? Isso também é uma característica do locus M. O que esse alelo dominante faz? Ele altera a produção de uma proteína chamada PML. Essa proteína, ela vai lá e mata o melanócito, que é aquela célula que é responsável por produzir o pigmento, certo? Então, essa alteração, esse alelo dominante, ele ele faz essa proteína ser diferente e esse melanócito, ele morre. Só que acontece que essa forma como ele destrói esse melanócito é irregular. Então ele não vai lá que nem no locus S. O locus S vai lá e impede o melanócito de produzir qualquer pigmento, né? Então ele vai lá em determinado ponto e pronto. Aí fica tudo branco. Esse locus, ele faz isso de forma desregrada. Então tem local que ele faz de um jeito, tem local que ele faz de outro, certo? E outra característica muito importante é que essa alteração dessa proteína,
ela só consegue fazer essa morte do melanócito que produz eumelanina. Lembra lá do locus S, que destrói também os melanócitos, mas destrói o melanócito que produz os dois pigmentos? Então, o locus S que despigmenta a feomelanina e a melanina, não é? O locus do Merle, não. Esse alelo específico, ele só consegue fazer alteração no melanócito que produz o pigmento de eumelanina. O pigmento de feomelanina não sofre alteração por esse alelo. Então, tudo que tiver o pigmento da eumelanina e o animal tiver o alelo dominante do Merle, a gente vai ter modificação. Agora, os pelos que têm a pigmentação de feomelanina não sofrem a alteração que esse alelo promove. Bom, então, toda vez que o animal tem um alelo dominante do Merle, ele vai ter essa alteração. Essa eumelanina, ela vai se apresentar, da onde ela estiver no pelo do animal, ela vai se apresentar distribuída em forma de manchas. Então, tem região que essa eumelanina vai estar com o pigmento forte normal, tem região que essa eumelanina vai estar como se fosse diluída, né? Como se fosse diluída lá pelo locus D. E tem região que ela vai sumir, que vai ficar branco, né? Então, ele promove essa alteração desregrada também até na forma aonde vai ter o pigmento e do jeito que ele vai se apresentar, tá? Então, o Merle promove essas diluições aleatórias e tudo que era para ser de eumelanina vai ter esses tons mais claros até o branco, sem pigmento nenhum. Lembra que no locus S, conforme a gente ia despigmentando, a gente tinha uma regra de onde ia aumentando o branco, que era sempre das extremidades, para cima, para a região da face? O locus Merle não tem essa regra. O local onde ele vai promover essas manchas é aleatório. Não tem como, não tem controle, não tem uma regra. Então, ele promove áreas onde o alelo teve a função colocada e outras não. Não se sabe geneticamente ainda por que esse locus faz isso, como que esse locus consegue fazer isso. Mas a gente não tem um padrão de distribuição das manchas do Merle como a gente tem pelo locus S que despigmenta, certo? A gente vai chegar lá. Então, como a gente tem essa natureza instável desse alelo, a gente não tem muito uma pré-determinação de um padrão da cor, como ocorre no branco de despigmentação, lembra? Que vai despigmentando o branco das pontinhas, o branco residual, o branco irlandês e etc. Aqui no Merle a gente não tem controle sobre isso, não tem. Esse gene é instável. Então a gente não sabe, não é porque o pai é de um jeito e a mãe é de um jeito, que os filhos vão ter o mesmo padrão, certo? Ele é tão instável que essa cor do fundo, esse tom que ele transforma essa eumelanina, também varia muito. Tem alguns animais que ficam muito claro, tem outros que ficam mais escuros. E essa tonalidade, a gente também não consegue ter muito controle de que tom que vai ficar, certo? Assim como ele despigmenta só a eumelanina, a gente tem que lembrar que a eumelanina, ela também é responsável pela pigmentação não só do pelo, mas ela também pigmenta a pele e a íris. E se esse alelo modifica o tom do pelo que tem eumelanina, também pode modificar a eumelanina que existe na íris e na pele. E alguns animais, aliás, os animais que são Merles podem ter heterocromia, que é o Merle indo lá e despigmentando a íris. Então, a íris fica com aquele tom azulado muito claro. Pode ter os dois olhos, uma parte só do olho, também não tem controle. E pode despigmentar regiões da pele, como o nariz, como os lábios, né? Então, ela pode causar essa alteração no pelo e na pele. Mas, assim como no pelo é aleatório, nessas regiões também. Não é porque um animal é Merle que obrigatoriamente ele tem que ter heterocromia, certo? O animal pode ser Merle e não ter heterocromia. Ele pode ser Merle e ter a trufa pigmentada normal, tá? Bom,
Então, o Merle, ele é uma característica heterozigótica. Só do animal ter um alelo dominante, ele já vai apresentar essas alterações, certo? E ele vai alterar somente a iomelanina. Então, a forma como a gente vê esse fenótipo do Merle depende de tudo o resto que o animal é. Por quê? Porque se ele só vai modificar aonde tem a iomelanina, e aí vai depender do que os outros alelos determinaram. Por isso que antes da gente entender o Merle, a gente tem que entender muito bem como que funciona todos os outros alelos. Porque dependendo de tudo que os outros formaram, o Merle vai fazer de um jeito ou de outro. Quando o animal é eminho, ele vai ser totalmente normal, como todos os outros alelos determinam. E se ele tem um alelo dominante, tudo que era de iomelanina vai ter esse aspecto manchado, certo? Bom, então o Merle, ele pode aparecer, né? Ele pode ocorrer em qualquer outro padrão e distribuição de pigmentos, certo? Só que a única alteração que a gente vai ver são nos pelos ou nos locais onde a gente tem eumelanina. Então, num animal que tem, por exemplo, esse aqui, que é um animal chamado de fulvo, sable, né? O pelo de feomelanina tá igual, mas os pelos de eumelanina, o que acontece? Ele tem poucos pelos de eumelanina. Então, a visualização dessas manchas nem sempre é bonita ou tão marcante quanto a gente espera de um cão de coloração Merle, né? Só que nesse caso a gente consegue ver que esse animal tem heterocromia, tem o olho azul, né? E aí na raça também tem muito Merle, a gente sabe que esse animal é um Merle, apesar do fenótipo não ser tão marcante. Esse animal já é um fulvo também, mas que tem aquela extensão de máscara, né? Que tem aquele dorso, era para ter aquele dorso escuro. E aí, como ele é Merle também, o alelo foi lá e modificou só os pelos de eumelanina da máscara. E o pelo de baixo, que é de feomelanina, continua sem ser modificado. Isso vai acontecer em todos os padrões de cores que a gente discutiu. Então, o alelo do Merle só vai causar essa alteração nos pelos e nos locais aonde tem eumelanina. E a trufa e a íris podem ou não ser modificadas, certo? Ah, essa foto aqui também é porque a gente tem que lembrar também que a eumelanina tem tons diferentes, né? A eumelanina ela pode ser modificada para o cinza, para o preto e para o chocolate e para o lilac, não é? E o Merle, ele modifica a eumelanina, não importa o tom dessa eumelanina, mas ele vai modificar a eumelanina. Então, o Merle vai modificar a eumelanina azul, vai modificar a eumelanina preta e vai modificar a eumelanina chocolate e lilac também. O que ele não modifica é a felmelanina, certo? Tá. E aqui, novamente, olha, são dois animais Merles, né? Eles são tans, a felmelanina tá limpa, né? O que é de eumelanina é marrom e o Merle modificou. Só que a diferença do fundo, o fundo desse animal é bem claro, quase branco. E o fundo desse animal Merle já é um tom mais escuro, tá? Isso também é uma alteração bem comum desse alelo fazer. E a questão da heterocromia e do nariz borboleta nos auxilia a identificar alguns animais que são Merles escondidos, que a gente vai conversar, certo? Mas a gente não pode esquecer que isso não é obrigatório. E é aí que é o problema. Porque o animal ele pode ser o Merle escondido e não ter heterocromia. Então, ele é Merle e a gente não vê, né? Mas então tá. Uma outra coisa que é confundida com Merle também é o locus T. Vamos lembrar que o locus T é o locus do tique. Então, o locus do tique é aquele locus que o locus S foi lá, apagou tudo e o animal nasce branco. Conforme ele cresce, o locus do T devolve aquele pigmento sujo, como se fosse salpicado, pintado, não é? Esse locus T, ele promove alteração nas áreas despigmentadas pelo locus S, não é? Ponto. Ele é um locus tal.
O locus merli é separado e diferente. Eles atuam separados. Um não tem nada a ver com o outro, certo? Não é porque o animal tem chicken, se você cruzar animal com chicken, que vai sair um animal merli. Isso não existe. São locus diferentes. O que pode acontecer é o animal ter a ação dos dois. Aí, a área que é pigmentada, o merli modifica, e a área que é branca, o chicken vai lá e faz o salpicado, certo? Mas, visualmente é diferente. Então, 2 border collies. Esse animal aqui, ele é merli. A área que era para ser diomelanina é manchada e a área branca é branca. Esse animal não é merli, mas ele tem chicken. Então, a área diomelanina é normal e a área despigmentada pintou. São diferentes. Um não faz o outro surgir do nada, certo? Bom, essa proteína, ela compromete então a formação dos melanosomas e leva essa diluição da pele, né? E também temos que lembrar que esse pigmento da iomelanina, ele é importante em 2 locais. Na íris, para pigmentar a retina, e na crista neural do ouvido interno, para pigmentar o conduto auditivo e o animal ter audição. Então, quando a gente tem a falta do pigmento nessas regiões, assim como nos cães despigmentados, extremamente brancos, lá pelo locus S, a gente pode ter animais que têm surdez e cegueira. Ou seja, a surdez e a cegueira do merli, ela ocorre pelo mesmo motivo que ocorre nos cães que são super brancos pelo locus S. Pela falta de pigmento na retina e dentro do conduto auditivo. A causa é a mesma. Por que que a incidência de surdez e cegueira é maior nos cães merlis do que nos cães despigmentados? Porque lembra que a despigmentação pelo locus S, ela tem regra? Então, a despigmentação pelo locus S, ela vai tentando manter. Quanto mais a gente quer o animal branco, mais vai aumentando a quantidade. Mas o corpo sempre tenta manter o pigmento na região dos olhos e na região dos ouvidos, não é? E o merli, ele tem essa regra? Não. O merli, ele não tem essa regra. A despigmentação que ele promove é aleatória. Então, às vezes, a gente pode ver um animal que tem a mancha pigmentada no olho. Ele tem a parte do olho pigmentada, a parte externa do ouvido pigmentada. Mas o alelo foi lá e despigmentou aquela parte interna específica do ouvido. E o animal tem surdez. Então, a porcentagem de animais surdos, merlis, é maior do que de animais brancos despigmentados, por causa dessa questão. Mas a causa da surdez é a mesma, certo? Então, por exemplo, assim como nos dálmatas, que são super brancos, que tem que fazer a questão do teste de audição, né? Porque só de olhar a gente não sabe. A questão dos animais merlis também deveria ser feito isso. Todos os animais merlis deveriam ser testados pelo teste de Bayer para saber a questão da audição. A maior parte das vezes, os merlis normais, eles não são completamente cegos e surdos, tá? Eles têm perdas parciais de visão e de audição, assim como na questão do super branco. E por isso que é importante testar, tá? Um dos estudos que fez isso, estudou os Dushes. Os Dushes é muito comum a coloração merli, né? Eles encontraram que 54,6% dos cães duplos merlis eram surdos e 36,8% dos heterozigotos tinham disfunção auditiva, de leve a severa. Enquanto que todos os animais que eram homozigotos recessivos, que não eram merlis, tinham a audição normal, tá? Então, a porcentagem de animais com perda de audição e visão no caso dos merlis, é mais alta quando comparada com os animais super brancos, mas a causa é a mesma. E aí a gente tem que lembrar que como o fator hereditário, na verdade, é a cor, né? Não é porque um cachorro é surdo, um cachorro merli é surdo. Não é por isso que o filho dele também vai ser. Porque o filho dele pode ter a pigmentação correta no ouvido, né? E não vai ser surdo. Porque essa despigmentação do merli, ela é desregrada. A gente não tem como fazer o controle de aumentar ou diminuir, como no caso dos super brancos. Entenderam? Tá.
A outra questão que envolve o problema de saúde dos Merles é a falta do pigmento, assim como no branco, né? Peles que não têm pigmento, expostas ao sol, câncer de pele e queimaduras, né? Bom, mas então vamos lá. Até aqui a gente entendeu o que ele faz, como ele modifica e que heterozigoto já faz um serviço. E se ele tiver os dois alelos dominantes? A gente tem a somatória. É como se um fosse lá e fizesse o serviço e o outro fosse lá e fizesse o dobro do serviço, certo? Eles são chamados de duplo Merles, certo? E aí, quando a gente tem essa ação somada desses dois alelos dominantes, a ação que eles têm sobre o fenótipo do animal causa diversos problemas, inclusive problemas de saúde, por causa dessa morte excessiva desse tipo celular e dessa alteração dessa proteína. Quando o animal é duplo Merle, ele parece muito os animais que são super brancos, né? Que a gente discutiu lá no Locus S. O fenótipo é muito parecido. Então, todo animal que é duplo Merle, ele vai ter uma quantidade muito grande de branco. Porque a morte do melanócito é tão grande que ele não destrói só o melanócito que afeta a eumelanina. Ele também destrói o melanócito que afeta a feomelanina. Ou seja, ele vai lá e apaga tudo. Então, os animais que são heterozigotos e animais que são duplo Merles, o fenótipo é muito diferente. Porque os duplos Merles vão ter uma quantidade muito grande de branco. E não é só o pigmento da eumelanina que vai ser modificado. Bom, esse genótipo, a grande questão é que a associação desses dois alelos dominantes não vai fazer só essa alteração da cor do pelo. Ela também promove alterações morfológicas e que comprometem a saúde desses animais. Uma das alterações mais comuns faz referência ao globo ocular. Duplos Merles têm ou ausência de globo ocular, nascem sem globo ocular, ou eles nascem com microftalmia, que é um globo ocular muito pequeno. Assim, a gente nunca pode dizer 100%, mas a grande parte dos duplo Merles, a visão é praticamente nenhuma. Eles são quase que todos cegos. Isso quando não são assim, quando não nascem sem globo ocular, tá? Além disso, existem vários trabalhos que estão buscando, porque esses animais que são duplo Merles, eles têm comprometimento de vários setores, imunitários, gastrointestinais, né? Então eles têm alteração no corpo todo e eles têm uma morte muito precoce. Eles não têm expectativa de vida, tá? Então as alterações do duplo Merle não são referentes somente à perda de audição e de visão, mas também à alteração do desenvolvimento e alterações imunitárias e gastrointestinais principalmente, tá? A maior parte dos duplo Merles é estéril, mas não são todos, certo? Então, alguns duplo Merles ainda conseguem reproduzir. Mas problemas cardíacos, esqueléticos, imunitários e gastrointestinais são seríssimos. Então, os duplo Merles são animais que têm comprometimento de saúde e de qualidade de vida. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com animais com esse padrão de cor, para que a gente não produza animais que são duplo Merles. Porque a gente vai produzir animais doentes. Aí sim a gente vai produzir animais doentes. Ah, mas então é simples. Para não produzir o duplo Merle, é só sempre cruzar um Merle com um que não é Merle. Tá, é simples, não é? Nem tanto. Porque existem animais onde a gente não consegue visualizar o Merle. Bom, mas vamos lá. Qual é o problema desse Merle e por que tem tanta falação? A primeira coisa, quando alguém te falar isso, você já sabe que a pessoa não sabe nada de Merle. Ah, e o meu cachorro é portador de Merle, né? Ah, meu cachorro, ele não é Merle, mas ele porta Merle. Nessa hora, Mendel chora e se revira no caixão. Vamos lá. Vamos voltar às leis de Mendel. Genes dominantes e recessivos. Quando a gente tem uma característica autossômica, ela pode ser uma característica dominante
ou recessiva. Quando ela é uma característica dominante, só de ter um alelo, essa característica já vai ser expressa. O animal vai apresentar no seu fenótipo. Uma característica recessiva, o animal precisa ser homozigoto recessivo para ter essa característica física aparecendo, né? Como que Mendel fez? As ervilhas, né? Então ele foi lá, descobriu que a cor amarela das ervilhas era dominante e a cor verde era recessiva, né? Então tá bom. Então a ervilha amarela, a cor dela era predominante. Todo animal que tinha um azão, toda ervilha que tinha um azão era amarela. E para ser verde, ela obrigatoriamente tinha que ser azinho. Então, ele definiu o quê? Que toda característica recessiva, para ser expressa, o animal tem que ser, a coisa tem que ser homozigota recessiva. No caso das ervilhas, azinho. Aí é o único jeito dela ser verde. Toda vez que for heterozigota, que tem um alelo dominante e um alelo recessivo, ela vai ter a cor dominante, né? Ela vai ser amarela. Mas, para esse tipo de característica, chama-se de característica portadora. Por quê? Porque a nossa ervilhinha amarela, ela é amarela porque ela tem um A dominante. Mas ela tem um Azinho recessivo, que é o verde. Certo? Então, ela é amarela, portadora do gene recessivo que vai produzir a ervilhinha verde. Então, a definição de portador se refere a uma característica recessiva, aonde o animal possui a característica dominante no seu fenótipo, ele expressa essa característica dominante, mas ele tem o alelo que pode produzir filhos com a característica recessiva, certo? Isso define um portador. Portador é um animal que tem a característica dominante, mas pode produzir filhos que tenham a característica recessiva. Então, a ervilhinha amarela é heterozigota, cruza com outra ervilhinha amarela heterozigota. As duas ervilhinhas amarelas são portadoras e elas vão ter uma ervilhinha filha verdinha, que é recessiva, certo? O nosso locus M, ele é uma característica recessiva? Não. O nosso locus M, ele é uma característica dominante. Então, existe portador de Merle? Não existe. Ou o cachorro é Merle, ou ele não é Merle. Pronto, acabou. Não existe portador de Merle. Mas, o que acontece? Existem situações onde a marcação toda de cor que o animal tem, a gente não consegue ver a atuação, a mudança que esse alelo promove. Lembra que o Merle só modifica a eumelanina. E a gente tem padrões de cores aonde eu não tenho eumelanina, não é? Então, o que acontece é que existem animais que escondem essas alterações que o Merle promove. Mas eles ainda são Merles. Eles não são portadores de Merle. Eles são Merles. A gente não vê no pelo. Mas a gente não vê por causa do locus M? Não, a gente não vê por causa do restante dos outros locus. Certo? Então, o gene se expressa. O gene vai lá e faz a ação dele. Inclusive, animais Merles escondidos podem ser surdos, porque ele pode despigmentar o conduto auditivo, certo? Mas a gente não consegue ver aquela modificação no padrão, né? Então, o Merle escondido vai depender totalmente do padrão de cor que a gente tem lá atrás. E é aqui que é o problema. Porque quando um animal é Merle e a gente não vê, eu posso cruzar ele com outro Merle. E aí eu vou produzir o duplo Merle. Entenderam? Por isso que para trabalhar com esse padrão de cor dentro de uma criação, o criador tem que ser muito safo na questão de cruzamento de genética de cor. Porque senão vai fazer merda. Essa é a palavra. Certo? Então vamos lá. Quais são
os padrões de cores que podem esconder o Merle. Eu vou passar para vocês quais são os padrões que vão ser difíceis da gente ver essa mudança do Merle. E aí, na hora que vocês forem trabalhar o padrão de a produção de Merle, é só nunca utilizar cães que tenham esse padrão de cor ou que possam produzir filhos com esse padrão de cor junto com o animal que tenha Merle. E aí você consegue não tirar o Merle escondido, tá? Lembrem que a heterocromia não é garantia de nada. Não é porque o animal não tem heterocromia que ele não é Merle escondido, certo? Agora, um animal desse que nem a gente está vendo na foto, né? Que ele é fulvo. O pelo nem lembra Merle, mas ele tem heterocromia. Aí a gente já sabe que ele é Merle escondido, tá? Pera aí, Dani, que eu já te respondo a sua pergunta. Então, vamos lá. O grande segredo do Merle é eumelanina e feomelanina, né? Primeira coisa, tigrado. Todo animal tigrado, eu tenho a eumelanina e a feomelanina distribuída em rajas. Só que, além de eu ter esse padrão, esse contraste de cor da eumelanina e da feomelanina no tigrado, que já faz o Merle ficar meio estranho, se eu tenho um animal tigrado onde a feomelanina predomina, como que vai ficar essa eumelanina de Merle? Bem pouco modificada. Então, os cães que são tigrados, que você quer usar para cruzar com animais Merles, sempre use os tigrados que têm predomínio da eumelanina, que são aqueles tigrados muito escuros. Tigrado claro pode esconder o Merle, tá? Quando filhote, é muito difícil visualizar, tá? Tigrado Merle. Muito difícil mesmo, porque as manchinhas, o contraste são muito discretos. Então, cuidado com tigrado e Merle. Se for usar, sempre os tigrados mais fechados, muito escuros. Um dos mais chatos, o fulvo. A gente tem que lembrar que o locus AY, né? Que vai determinar que os pelos sejam de feomelanina. E a eumelanina fica na trufa, nos lábios e também na máscara, dependendo do locus E. Então, animais que têm esse padrão chamado de fulvo, laranja, sable, o Merle só vai modificar o pelo de eumelanina, que quem vai determinar é a máscara, né? E as regiões de eumelanina como trufa, íris e tudo mais, certo? Então, animais que são fulvos, nunca utilize aqueles que têm extensão de máscara muito restrita, né? Então, por exemplo, os Spitz, que não tem aquela máscara, aquela capa preta, né? O Bulldog francês, que também não tem uma máscara muito alongada, porque toda vez que a máscara for restrita, vai esconder o Merle, tá? Então, o Merle, ele só vai modificar o pigmento da máscara. Se essa máscara é preta, marrom, cinza, é só isso que ele vai fazer. E a feomelanina continua do mesmo jeito. Então, o fulvo pode esconder o Merle, cuidado quando for utilizar. Além do que, pensando pelo lado de venda, o fenótipo, né, o visual de um animal fulvo e Merle não é bonito. Porque não fica aquela coloração retalhada, marcada, né? Fica algo assim, superficial. Então, visualmente, para venda, também não vamos dizer assim, valioso, certo? Então, eu não acho válido usar animais laranja, sable, fulvo para cruzamento com Merle, tá? Até porque ele é dominante. As cores do Merle mais bonitas seriam o tan ou o sólido, né? O preto recessivo. E o fulvo aí vai ser dominante sobre essas cores. Então, a maior parte dos filhotes vai nascer com esse fenótipo. Então, eu não acho vantajoso usar laranja, sable, fulvo, nada disso no cruzamento com Merles, para não ficar parecendo, para ficar uma marcação também bonita, tá? Os Spitz, o Merle não é reconhecido, mas tá na moda, né? Fica bonito também. Eu acho bonito animais de pelagem assim, Merle. Qual é o grande problema? O Spitz, ele tem muitos padrões de cores onde a feomelanina predomina, né? E aí o Merle, o que tem de Spitz Merle escondido, eu vejo no Facebook diariamente. E esses são 2 casos, certo? Olha a heterocromia. Eu sei que eles são Merle escondidos, porque eu sei que a pessoa tem Merle na linhagem, mas os cães têm heterocromia. Aí a gente vê, né?
Agora, e se eles não tivessem heterocromia? A gente ia saber que ele era Merle? Ele podia ser filho de Merle e não ser Merle. Não é? Então, quer criar Spitz Merle? Beleza. Não usa laranja. Não usa Sable. Não usa cachorro sem máscara. Não usa. Não cruza com Merle. Porque vai dar nisso aqui. E aí, espere esse ano agora. Que a moda do Spitz Merle veio agora nesse ano. Espera 2021. Vocês vão ver a quantidade de Spitz duplo Merle que vai aparecer aí. Certo? Além disso, o pior dos piores, né, do que o Fulvio e o Sable, é o vermelho recessivo, né? Então vamos lembrar lá do nosso Locus Z, que é o que a gente quer para produzir o branco, etc, né? O Platinum. Ele é maravilhoso num ponto, não é? Por quê? Porque ele impede qualquer pelo de ter melanina. E todos os pelos de um cachorro exinho vão ser obrigatoriamente de feomelanina, não é? Ah. E o que acontece com um animal que é exinho e Merle? Exinho. Merle escondido totalmente. Entendeu? Então, quando a gente... Uma das questões, principalmente do Spitz, né? Que eu quero que vocês se atentem, é isso. Você quer criar Spitz Merle? Beleza. Não pense em criar Spitz branco. Tire os Sables, os laranjas da reprodução. Para não ter Merle escondido. Ah, mas não, eu quero branco. Então cria branco. Esquece linhagem de Merle. Porque se começar a criar essas duas coisas, aí sim a coisa vai ficar pior do que já tá. Tá? O pior para esconder Merle é o exinho, né? Então o exinho, ele vai acontecer. Nos Dushes isso também é muito comum, né? O Dush, ele tem esse padrão de cor que é chamado vermelho recessivo, tá? Ele também é exinho, só que a feomelanina dele não é clara, né? A feomelanina dele é bem escura. Mas o Merle não interfere, não é? Então, por exemplo, esse Dush, ele é Merle. Olha o pelo dele. É limpinho, mas ele tem heterocromia. Então, sabe-se que ele é Merle escondido. Agora, ele podia não ter heterocromia. E aí a gente também não ia saber, certo? E o nosso creme, que também é tão comum nos Spitz, faz o quê? A mesma coisa. O creme não é aquele que vai lá e altera a produção da tirosinase? E aí os pelos não têm a pigmentação correta nem de fel, nem de melanina? E se o animal for creme Merle? Você só vê ele creme. O Merle você não vê nada. O que pode acontecer de novo é uma heterocromia, mas pode acontecer. Então, o creme também esconde Merle. Então, novamente, nos Spitz. Nos Bullies, Bulldogs, etc., é aquela história. Quer produzir o Lilac Platinum e etc., beleza. O Platinum produz Platinum. Não mexe com Merle, porque senão o Platinum vai esconder o Merle. Fulvo e etc., também, cuidado, porque também esconde Merle. Já vi muito Bully Bulldog francês fulvo escondido de Merle. Certo? E o branco, né? Animais super brancos. Porque se o Locus S despigmenta, o Merle também vem despigmenta, você não vê nada, né? Então, animais super brancos, se tiverem Merle na linhagem, podem ser os dois também, né? Então, a gente tem que ter, para usar na reprodução animais para produzir Merle, a gente tem que ter animais onde a maior parte do corpo tem pigmentação, certo? Não pode ter despigmentação pelo Locus S. Bom, então, isso é o Merle escondido, não é? O Merle escondido é um animal onde o gene atua, mas devido ao padrão de cores que ele tem, a gente não vê, não é? Ah, tá bom, então é fácil resolver, então faça. Até aqui tá tudo bem, vou estudar os padrões? Não, tem mais problema. Existe o Merle críptico. Não é escondido, é críptico. O que é um Merle críptico? Um Merle críptico é um animal que é Merle, que tem o pigmento de eumelanina, mas esse bendito Merle, que só faz a distribuição aleatória e bagunçada, ele resolve que naquele animal de eumelanina ele não vai fazer nada. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar a cor desse animal. Ele vai ser preto normal. Então ele é Merle, ele tem padrão com pigmento preto, mas o alelo não modifica. Como que descobriram isso? Que cruzando animais que eram um animal que não era Merle, teoricamente, com um animal que era Merle, isso é o duplo Merle. Mas como? Né? E aí fizeram um estudo muito legal sobre o Locus M, né, para identificar
para tentar identificar esses fenótipos diferentes que esse alelo faz, né? E eles conseguiram identificar 4 padrões de fenótipo que esse bendito locus bagunceiro faz. Esse locus, ele tem uma característica, lá no DNA, no local do DNA que ele faz a modificação, ele modifica uma área muito específica chamada comprimento de oligo. Dependendo da forma do tamanho que é esse comprimento de oligo, é a forma como esse alelo modifica a cor do animal, né? Então, eles descobriram 4 tipos de comprimento de oligo e 4 tipos de padrões de Merle. Bom, então, dependendo do tamanho desse oligo, eu tenho fenótipos diferentes. Eles confirmaram o críptico, que é esse que o animal é Merle, tem preto e não faz nada. O diluído, o padrão e o arlequim. Então, olha só. Esse é o trabalho, a referência bibliográfica está aqui. Só pesquisar, é um trabalho muito completo, muito legal, tá? Fala só sobre isso. Então, vamos lá. Dependendo do comprimento de oligo, eu tenho um padrão de fenótipo diferente. O primeiro deles foi o crítico, que é esse onde o tamanho do oligo não consegue promover alteração nenhuma do fenótipo. Então, é isso aqui. Esse animal é um Merle críptico. Olha só, ele tem eumelanina. O pelo dele ele é black and tan, né? Então, se fosse o Merle que a gente quer, ele teria que ter tudo isso aqui manchado. Mas não tem. Qual a diferença? Os dois são heterozigotos, mas a diferença está aqui, ó, na forma como esse gene atua. Então, esse é um Merle críptico. Além disso, tem o diluído. O comprimento de oligo também é diferente. Só que aí ele não fica com a cor normal, ele fica com uma cor um pouco mais clara, lembrando a diluição que o locus D faz. Mas ele não é pelo locus D, ele também é Merle, certo? Como esse animal aqui. Só que o comprimento de oligo desses dois é diferente. Além disso, tem os arlequins. Esse padrão de cor já era muito conhecido nos dog alemão, né? Até, na verdade, teve uma época que não tinha confirmação que era ligado ao Merle, e aí não aceitava o Merle na raça. É uma confusão assim que eu não sei explicar direito para vocês. Mas agora esse trabalho conseguiu comprovar o que é o arlequim. Os animais que são arlequins, eles são Merles. Obrigatoriamente eles são Merles. Só que eles também têm esse comprimento diferente do oligo. Então, o Merle, ao invés de fazer essas distribuições de área onde tem o pigmento forte e o pigmento claro, a gente só vai ter o pigmento forte e aonde era para ter o pigmento claro fica branco, tá? Então, isso é o arlequim. Só que esse oligo diferente que promove o arlequim ainda causa mais um problema. Quando o animal tem a duplicidade dos dois, né, o gene é letal. Então, o animal morre dentro do útero, ele não nasce, tá? Ele não se desenvolve. Então, principalmente para quem cria dog alemão e Dutch, que acontece o padrão do arlequim, tem que tomar muito cuidado nos cruzamentos, porque não pode cruzar 2 Merles, Merle com arlequim, 2 arlequins, é bem complicado fazer os cruzamentos. Tá? Então aqui também tá um quadrinho assim, serve para qualquer cão que tenha esse padrão arlequim na raça, certo? E uma das coisas que o trabalho não conseguiu concluir, mas que está em outro trabalho sendo desenvolvido, é um novo padrão de Merle, que é chamado de tweed ou patchwork. Então a gente falou que o Merle ele só modifica a eumelanina e ele modifica em 2 tons. Né? Então, ou fica preto e cinza claro, preto e branco. Esse modificador do Merle, ele faz a bagunça de todos os pigmentos. Ele faz com que o animal tenha diversas tonalidades de eumelanina e de felmelanina na pelagem. Então, a gente vê um animal Merle com esse jogo diferente de cor. Esse padrão de cor foi identificado inicialmente nos catarrulas, né, que é uma raça muito específica, não sei nem de que origem que é, mas também já identificaram em outras raças, se não me engano, no pastor de Shetland e Border Collie, alguma coisa assim,
tá? Mas eles ainda não sabem, porque foram, dependendo dos animais que eles testaram, encontraram diferentes tamanhos de oligo, mas é um padrão muito bonito e diferente. E o mais curioso é que esses animais foram os que tiveram menor taxa de surdez. Então eles acreditam que essa diferença desse Merle, desse patchwork, tem alteração também na questão da surdez e da cegueira, tá? Esse animal aqui é um animal que está na internet, que ele é considerado aqueles cães que... Sabe quando junta 2 embriões num só? Né? E fica animal com cor de DNA de dois animais? Então, esse cachorro, ele estava na internet como sendo isso. E, na verdade, ele não é. Ele é um animal Merle catarrula, tá? Ele tem esse padrão de Merle diferenciado, né? Eu já vi alguns bullies que eu acredito que sejam catarrulas, que sejam patchworks. Tá? Eu já vi alguns American Bullies que tem padrão de distribuição de Merle desse jeito. Bom, até aqui foi o Merle. Alguma dúvida sobre alguma questão sobre o Merle? Sim, Erivelton, o creme esconde, como a gente falou, tá? Filha de uma mãe que já produziu Merle. Depende do pai, Dani. Depende do pai. Pode ser do pai ou da mãe. Qualquer um dos dois pode esconder o Merle, depende da cor. Tem que ver a cor do pai e da mãe. Mas se um pai e uma mãe produziu um filho Merle, de algum lugar esse Merle veio. Não surgiu do nada. Tá? Sim, teria que fazer o DNA. Hoje, no Alce Davis, todos esses diferentes tipos de Merle, o Merle críptico, o Merle diluído, o Merle, todos esses tipos de Merle são identificados pelo Alce Davis, tá? Então ele já tem teste de DNA. Só o patchwork que ainda não tem teste de DNA. Então, olha só, aqui termina todos os locos, né, que a gente discutiu, como eles atuam, fenótipo e tudo mais. Mas a coisa não é tão simples assim. Depois que a gente entende tudo isso, o grande segredo da genética de cor é a gente ler o animal. Por quê? Porque quando a gente aprende a identificar os detalhes, as diferenças do fenótipo, montar o genótipo, a gente consegue prever as cores da ninhada. E é aqui que é o segredo da coisa, tá? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, e que vocês têm que ter isso tudo muito bem montado na cabeça, tá? Primeira coisa, quando a gente vai ler esse animal, a gente vai primeiro ler os locos de marcação, né? Então, eu vou lá buscar como que esses pigmentos estão distribuídos. Eu vou montar o locus A, K, E, S, T. Pronto. Depois eu vou ver a tonalidade. Aí eu vou montar B, D, G, I. E aí depois eu vou somar ao locus C e N. O que eu conseguir, eu vou buscar os pais para tentar completar alguma coisa. Se não mudar nada ou acrescentar alguma coisa e ainda faltar, teste de DNA. Então, olha só um exemplo que eu montei agora. E aí, a partir das próximas aulas, como que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer? Antes eu estava pegando foto dos alunos, montando, estava ficando cansativo para alguns alunos porque não tinha interesse. Então, eu vou fazer um pouco diferente. E eu estou pegando fenótipos que são difíceis de montar o genótipo, fotos. Se você tiver alguma foto de interesse de vocês ou da internet, me manda. E eu vou montar uma aula a próxima aula, né? Só de leitura desses genótipos e possibilidades de cruzamentos. Então vai ser assim, ó. Olha como eu montei esse exemplo. Por exemplo, eu peguei a foto desse cachorro. Tá. Vamos olhar os locos de marcação dele. Aonde eu tenho um pigmento, aonde eu tenho outro. Esse animal tem quantos pigmentos na pelagem? Ele tem a feomelanina e a iomelanina. Esses pigmentos estão distribuídos com aquela marcação clássica do TAM, não é? E a feomelanina dele não é tigrada. Então, para ter esse padrão de marcação, obrigatoriamente ele é recessivo no locus K, Kzinho, Kzinho. E para ter a feomelanina e a iomelanina assim, ele tem que ser AT. O AT é dominante do Azinho, então ele pode ser AT-AT ou AT-Azinho, mas ele tem um AT. A máscara. A extensão de máscara não tampa a marcação do rosto dele, né? Então ele não tem aquela extensão de máscara grande, então ele é exão-exinho. A despigmentação. Bom, o branco, né? Ele tem aquele padrão irlandês clássico até da raça, né? Ele tem um SI, mas ele tem um abdômen branco. Então ele pode ser aquele irlandês falso. Então ele pode ser SI, SI ou SI, SP.
né? E o locus T do tique, o branco dele tem tique? Não tem tique. Então, Tzinho, Tzinho. Montei o locus de marcação. Esqueço a marcação, passo para a tonalidade. Vamos lá. Aonde ele tem a melanina? Aqui. A eumelanina dele é preta. Para a eumelanina ser preta, obrigatoriamente ele tem que ter um Bzão e um Dzão. Não é? Então pronto, Bzão, Dzão. Se ele porta chocolate ou azul, vamos descobrir depois. O locus G não é, né? Que é aquele locus que modifica a cor do pelo, tal. Gzinho, Gzinho. Ah, o locus I, esqueci de mudar aqui. O locus I é a intensidade da feomelanina, né? Vocês podem ver que a feomelanina dele é muito escura, né? Então ele é Izão, Izão, tá? Ele é creme? Não, ele não é creme. Olha os pigmentos todos normais. Bonitinho. Então, Czão. Pode portar creme? Depende, se o pai e a mãe for, a gente vai ver depois. Ele é Merle? Não é Merle. Então, ele é Eminho, Eminho. Legal. Então, já tenho o genótipo dele. Vamos ver o pai dele? O pai dele é Blue, então. Então, o pai dele é azul. Se o pai dele é azul, ele é Dzinho, Dzinho. O que o pai dele passou no locus D? Um D recessivo. Então, esse cachorro é preto, mas ele porta azul. Opa, já ganhei. Já completei um pouquinho a mais esse alelo dele. Certo? O I, ele é Izão, Izão também, esse pai. É bem escuro, não modifica nada, né? O chocolate não dá pra saber, porque ele é azul. Pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Certo? O TAM, ele é a TAM também, mas pode ser a TA. Então, pronto. Vamos pra mãe. A mãe é Merle. Mas a mãe é chocolate de Merle. Então, eu sei que esse cachorro obrigatoriamente portou um Bzinho. Ele é preto, portador de chocolate. Tá. E o Merle? Nada a ver. Ele não é Merle. A mãe dele é Merle, mas ela passou um Eminho. Então, apesar dele ser filho de Merle, ele não porta Merle, porque ele não é Merle. Tá? Ele é Eminho, Eminho. Ah, legal. Então, completei aqui. Se eu quisesse descobrir o resto, teria que fazer exame de DNA, né? Ah, aqui o Izinho também, esqueci de colocar. Ele é Izão, Izão, né? Que a feomelanina dele é bem escura. O TAM, normalmente na raça dos Border Collies, eles são a TAT, mas também tem o preto recessivo. Então, vamos lá. Vamos só supor aqui que ele seja TAT, né? Não é certeza pelo que a gente viu, mas vamos colocar que ele é ATAT, tá? Ele é Izão, Izão, porque a feomelanina dele é escura. Ah, e aqui também eu esqueci de modificar. Vamos colocar ele para cruzar com essa fêmea? Olha essa fêmea de Border Collie. Essa fêmea de Border Collie, ela é casinho, casinho, né? Porque ela tem pelo de feomelanina predominando no pelo dela, não é? É, ela não tem pelo de eumelanina, ó. Então tá. Então ela é casinho, casinho e ela é a Y. E eu sei que ela é filha de TAM, então ela porta um AT. Só que essa cachorra, ela é Ezinho, Ezinho. Ela não tem extensão de máscara, né? Ela não tem nenhum pelinho preto no corpo. Todos os pelos dela são de feomelanina. Padrão irlandês, sem tique. A mãe dela é chocolate, ela porta chocolate, mas ela não porta azul, né? E aqui no I ela é heterozigota. Eu esqueci só de modificar. Ela não é creme, mas ela é Merle. E ela é Merle escondida, porque ela é Ezinho, Ezinho. Certo? Então, olha só. A gente vai fazer os cruzamentos de cada locus. Locus K. Casinho, 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 casinho. Obrigatoriamente todos vão ser casinho, casinho. Sai tigrado daqui? Não sai. Sai preto dominante daqui? Não sai. Tá. O AY. AYAT, ATAT. AYAT, fulvo. AYAT, fulvo. ATAT, TAM. E a máscara? Ezão, Ezinho, extensão de máscara restrita, que nem a dele. E Ezinho, Ezinho, sem máscara, sem pelo nenhum de eumelanina, igual a dela. A gente vai anotando tudo isso. Vamos ver o branco e o tique. O branco, SI, SI, padrão irlandês normal. SI, SP, esse padrão irlandês com branco no abdômen. E sem tique. Os dois não têm tique, os filhos não vão ter tique. Os padrões de tonalidade.
O locus D, sai azul aqui? Não sai. Só sai, tem 50% de chance de sair portador de azul. O chocolate, pode sair chocolate, né? Porque ele porta chocolate e ela também. O G, nada. E a fenmelanina pode sair muito escura ou pode sair que nem a dela, meio um tom intermediário. Mas não sai aquela fenmelanina muito clara, quase branca. Certo? Então, calma aí que a gente vai somar tudo. O segredo é ir fazendo um por um e depois ir somando as possibilidades, tá? O locus C, não acredito que tenha creme, porque, né? Então não vão sair nenhum creme, mas 50% de saírem merles. Por quê? Porque a mãe é merle escondida, né? Então vamos lá. Aí a gente tem as porcentagens de cada um dos alelos. Vamos ver o que poderiam sair de padrões. Um animal que é casinho, AY a T, ele é fulvo, laranja, sable. Casinho a T, ele é tan. Então, eu posso ter fulvo e posso ter tan, né? Só que eu tenho a máscara. Aí eu tenho exão, ezinho, ezinho, ezinho. Então, ele pode ser fulvo e tan com extensão de máscara, ou ele pode ser ezinho, ezinho, que é que nem a mãe, sem extensão de máscara nenhuma, tá? Quantidade de branco vai ser um padrão irlandês, seja subindo um pouco para o abdômen ou não, e tique ninguém vai ter. E as tonalidades? Ele pode ser chocolate e a fenmelanina pode ser escura ou média. E pode ser merle, não é? Então, por exemplo, esse é um animal que ele é AYAT, ele é fulvo, né? Aliás, ele é ezinho, ele não tem pelo nenhum de fenmelanina. Só que ele é chocolate também, porque pode ser chocolate aqui. Então, poderia sair um animal assim, não é? Trufa, chocolate e ezinho, o pelo todo de fenmelanina. E ele ainda poderia ser merle, escondido. Pode sair um animal tan assim? Pode. Ele vai ser casinho, AT, exão, ezinho, desão, bezão, izão. E eminho. É assim, não é? Pode sair também um chocolate tan e merle, né? Então pode ser casinho, AT, extensão restrita de máscara, padrão irlandês, chocolate e merle. Entenderam? Então, assim a gente vai combinando as possibilidades de padrão de marcação e de tonalidade, e a gente sabe na ninhada quais seriam os fenótipos possíveis, certo? Inclusive a possibilidade, nesse caso, de sair merle escondido, né? Quando eles forem ezinho, certo? Então, esse que é como a gente faz a leitura do genótipo e as possibilidades de cruzamentos, certo? Então, duas coisas. Eu não vou mais fazer as aulas ao vivo com fotos de vocês. Na aula que vem, eu só vou pegar alguns fenótipos diferentes pra gente ler junto e tal. Mas, o que eu fiz? A outra turma, quem ficou faltando, ainda não me mandou. Mas, vocês me mandem que aí em janeiro a gente faz isso. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a foto do animal de vocês, que vocês querem ler o genótipo, isso dá cruzamento. Aí, vocês vão mandar a foto do macho que você quer, da fêmea que você quer. Aí precisa de foto dos pais deles também, né? E de como você queria fazer esses cruzamentos. Aí eu vou pegar esses slidezinhos do jeito que eu fiz aqui e vou montar sem eu completar o genótipo. Eu só vou montar o slide para você. Aí eu vou mandar o slide montado e você vai tentar fazer isso. Você vai tentar montar o genótipo. Quando você tentar montar o genótipo, você me manda de volta e a gente corrige junto. Porque aí vocês aprendem aonde vocês erraram a identificação e como estudar os cruzamentos. Entendeu? Só que aí não vai ser aula viva. Aí a gente vai conversando e fazendo isso no particular. Tá? Mas aí na aula que vem, então, a gente vai fazer mais umas leituras de genótipo desse jeito para vocês irem treinando com fotos aleatórias. Certo?